Olá, meu nome é Ana Cristina Melo Santiago e por 25 anos eu fui delegada de polícia no Distrito Federal e encerrei minha carreira na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente do Distrito Federal. E hoje nós vamos falar sobre a Lei 13.431 de 2017, que estabeleceu um sistema de garantias de direitos de crianças e adolescentes. Em primeiro lugar, eu chamo a atenção para a nossa Constituição Federal. Nela, no artigo 227, nós encontramos que é dever não só do Estado, mas da família, de toda a sociedade, nós garantirmos com absoluta prioridade todos os direitos de nossas crianças e nossos adolescentes. E por que eu trago aqui esse artigo? Porque quando nossa Constituição ela fala em prioridade absoluta, o único local a que ela se refere é justamente as crianças e adolescentes. Daí a importância desse tema e do trabalho de todos os senhores e senhoras. Como já avisei, a Lei 13.431 de 2017, ela foi uma lei publicada em abril de 2017, mas que ela teve 1 ano de vacância até entrar em vigência, somente em 2018. Essa lei, ela vem sendo conhecida como Lei da Escuta Protegida. E assim como a Lei Maria da Penha, que já é muito conhecida de todos nós, ela traz um novo panorama quando nós pensarmos em direitos de crianças e adolescentes. Ela coloca no centro da proteção, do olhar, não só o réu, como já acontece no nosso direito penal, no nosso direito criminal, mas ela coloca acima de tudo a testemunha. É um novo olhar, um olhar para aquele que sofre o crime, que sofre todas as consequências e que muitas vezes, até então, ela era vista somente como um objeto de prova. Então, quando nós estamos falando em crianças e adolescentes, vítimas ou testemunhas de violência, para além de serem objetos de prova, eles são seres que merecem toda a nossa proteção, a proteção estatal. E por que essa legislação ela está sendo tratada como Lei da Escuta Protegida? Por que será que foi preciso uma legislação para tratar dessa temática? Em 2006, a ONU fez um grande estudo no mundo todo e verificou que a violência praticada contra crianças e adolescentes ela é uma violência invisível. E por que ela é invisível? Porque não existem instrumentos de coleta efetivas de informações. Então, ao nós estabelecermos uma oitiva protegida, instrumentos para essa correta coleta de informações, nós estamos, acima de tudo, fornecendo proteção a nossas crianças e adolescentes. E isso é importantíssimo nós termos sempre em mente. E aí eu trago para vocês alguns dados que eu obtive no Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2020. Então, se vocês observarem nesse anuário, nós temos números alarmantes quando nós falamos de violências doméstica, violência sexual, e mais alarmante ainda é nós pensarmos que 57% das vítimas de estupro e de estupro de vulnerável, elas tinham no máximo 13 anos de idade. Dentre também essas vítimas, 85,7% são do sexo feminino. Então, vocês observem a gravidade quando nós estamos tratando desse tipo de violência. E agora eu trago para vocês um gráfico com a faixa etária das vítimas. Mais uma vez, nós ressaltamos essa faixa etária dos 10 aos 13 anos como um grupo majoritário de vítimas, atentando ainda para os ali próximos, né, de 0 a 4 anos, de 5 a 9 anos, de 14 a 17 anos. Lembrando que desses percentuais, 87% são vítimas do sexo feminino. Outros quadros que ressaltam tanto a questão da faixa etária como do gênero dessas crianças e adolescentes, que são fatos que devem estar aí no nosso radar de atuação por peculiaridades muito próprias e significativas. Então, mais uma vez, aqui em formato de pizza, esses dados que vocês podem se aprofundar nesse documento aqui, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública
2020. E aí eu trago alguns artigos, já que a gente está falando de lei da escuta protegida, os artigos que são objetos aqui da nossa aula. O artigo 4, ele fala: para efeitos dessa lei, a criança e o adolescente serão ouvidos sobre a situação de violência por meio de escuta especializada ou depoimento especial. Então, note, os senhores e senhoras, que essa lei ela não estabelece que apenas nos casos de vítimas de violência sexual é que ela deve ser atendida, ela deve ser observada, mas em todo e qualquer caso onde uma criança ou adolescente ela seja vítima ou testemunha de violência. E aí aparece a escuta especializada e o depoimento especial, que eu vou trazer a definição aqui para os senhores. Lembrando que os órgãos de saúde, assistência social, educação, segurança pública e justiça adotarão os procedimentos necessários por ocasião da revelação espontânea da violência. Gente, a revelação espontânea é aquela situação entre, o próprio nome já está falando, de forma voluntária, espontânea, não esperada, não provocada. Uma criança ou adolescente, ela traz geralmente para um adulto de sua confiança, ou uma outra criança, um outro adolescente muito próximo, ela traz pela primeira vez a revelação da violência que ela vem sofrendo. Então, nós não estamos falando nem de escuta especializada, nem de depoimento. Quando houver essa revelação espontânea, essa criança ou adolescente ela vai ser chamada a confirmar aquele relato ou por escuta ou por depoimento especial. Por que eu ressalto muito essa nomenclatura? É importante que nós nos apropriemos dessa nomenclatura para que não exista mais aquelas colocações que existiam. Vamos fazer uma entrevista forense, vamos fazer uma escuta forense, vamos fazer uma oitiva qualificada. Não, quando nós estivermos falando de crianças e adolescentes, existem dois instrumentos para a sua oitiva. Ou é uma escuta especializada ou é um depoimento especial. E qual a diferença entre os dois? Basicamente, a escuta especializada, ele é um procedimento de entrevista perante um órgão da rede de proteção, e aí eu vou falar conselhos tutelares, escolas, hospitais, e a própria segurança pública ali naquele atendimento inicial de uma ocorrência, assistência social, só que ela é limitada. Ela é limitada à finalidade de proteção social e de provimento de cuidados. Quando nós precisamos entrar em detalhes aprofundados daquele fato, que já estejam sendo colocados para fim de esclarecimento, de obtenção de prova, aí nós vamos falar no depoimento especial. E esse sim, é uma oitiva perante a autoridade policial ou autoridade judiciária, ou seja, perante uma polícia civil, que é a polícia judiciária, ou a próprio poder judiciário. Então, toda vez que nós pensarmos em responsabilização, nós estamos falando em depoimento especial. Quando nós pensarmos em proteção social e provimento de cuidados, nós estamos falando em escuta especializada. É importante pontuar que o depoimento especial, além de vários requisitos para a sua validação, nós temos um deles que eu imputo que seja o principal, que é a regência por meio de um protocolo. Então, isso eu vou trazer para vocês. Existe também muita coisa ainda sendo falada, no sentido que toda vez que nós estivermos falando em depoimento especial, em vítimas de violência sexual, que esse depoimento só pode acontecer em sede judicial, através de um procedimento que é chamado produção antecipada de provas. Só que a lei ela foi muito sábia ao falar sempre que possível isso será dessa forma. Existem situações que simplesmente isso não é possível. Por exemplo, uma prisão em flagrante, a necessidade de uma representação por uma medida cautelar como uma prisão, quando nós recebemos uma denúncia anônima sem qualquer explicação. Nessas situações, o depoimento especial é mais do que autorizado, ele é fundamental para o esclarecimento daquela situação. Nós temos, aí trago aqui novamente, a revelação espontânea que eu falei para vocês. Então, quer dizer que de forma alguma eu posso ouvir uma criança se aproximou de mim, eu, por exemplo, sou uma professora e vem me falar uma situação, eu falo, não, para, eu não vou lhe ouvir. De forma alguma.
Então, aqui nós estamos diante de uma revelação espontânea, que é a revelação espontânea da violência pela vítima ou testemunha, geralmente ocorrerá no ambiente em que a criança ou adolescente se sinta seguro. Então, daí vocês observem como os profissionais de educação têm um papel fundamental na proteção de nossas crianças e adolescentes, porque é muito comum que essa violência ela aconteça na escola. Em tais ocasiões, e aí eu chamo a atenção, porque seria a parte mais importante quando você se depara com uma situação como essa, as pessoas a quais a situação de violência está sendo relatada devem apenas ouvir a criança, apenas ouvir. Isso quer dizer, não faço perguntas, não investigo, não peço para ela repetir aquela história à minha superior, ao meu superior, sem qualquer intervenção e confeccionar o registro do relato. E aí encaminhar aos órgãos competentes, ou o Conselho Tutelar, ou a própria polícia, ou ao Ministério Público. Mas esse é o procedimento diante de uma revelação espontânea. A partir dessa legislação que eu trouxe para vocês, que já está regulamentada pelo Decreto 9.603 de 2018, eu fiz aqui um quadro onde existem as principais diferenças e todos os requisitos de constituição e validade desses dois instrumentos. Então, se eu falo de depoimento especial, eu estou falando de um oitivo em âmbito policial e judiciário, uma escuta especializada perante um órgão da rede de proteção, uma é para obtenção de prova, a escuta para provimento social de cuidados. Agora, ambos, eles têm que ser realizados por profissional capacitado e numa infraestrutura adequada. E essa é a razão maior desse curso que os senhores e senhoras estão participando. O depoimento especial tem dois requisitos que se colocam, o uso do protocolo e a gravação em áudio e vídeo. Então, se nós estamos falando de depoimento especial, isso tudo é gravado. Ah, então quer dizer que se eu não gravar, eu estou fazendo uma escuta especializada? Não. Aí nós temos que se pautar na finalidade. Sempre lembrando, se eu preciso, em termos de produção de prova, que basicamente eu quero que me responda o que, como, quando, onde, se existiam testemunhas, de que forma foi aquele ato. Aí necessariamente eu estou falando de depoimento especial, estou falando de todos esses requisitos aqui. E aí eu trago para vocês o protocolo de polícia judiciária para depoimento especial de crianças e adolescentes, que foi um protocolo desenvolvido aqui pela Polícia Civil do Distrito Federal, em parceria com a Universidade de Brasília. Esse protocolo ele é um documento validado cientificamente e foi para isso que ele foi feito. Ele está sendo adotado pelo Conselho Nacional dos Chefes de Polícia como forma de padronizar os procedimentos de todas as polícias. E aqui eu trago as fases a que ele foi submetido como um instrumento científico ele deve ser. Então, a primeira fase de levantamento de protocolos, no mundo inteiro, nós avaliamos 12 protocolos, grupos focais, construções de itens, uma segunda fase com entrevista com especialistas na área. Esses especialistas foram juízes de direito, promotores de justiça, um representante da OAB, defensores públicos, professores universitários da matéria, delegados de polícia e o próprio juiz que tinha assento no Conselho Nacional de Justiça nessa temática. O estudo de evidência de validade de conteúdo, a elaboração de um manual, já que nós colhemos muito material teórico de todas essas nossas entrevistas, foram 2 anos de trabalho, então foi criado um manual de uso desse protocolo. E, por fim, os estudos de evidência de validade, onde nós atestamos um aumento em mais de 30% das revelações espontâneas de violência em relato livre, que é uma coisa importantíssima a nível de judiciário e persecução penal. E aí tem esse seguinte objetivo do protocolo: colher na esfera policial o depoimento especial de crianças e adolescentes apontados como vítima ou testemunha. Por que que a gente coloca isso, gente? Porque a polícia, ela não trabalha para inocentar nem culpar ninguém. Ela trabalha para apurar a verdade dos fatos. Então, quando nos chega um fato, esse fato é tratado com muita seriedade, tanto sob o ponto de vista da suposta vítima ou testemunha, como também da proteção dos direitos daquele investigado. Ou seja, vamos tratar de uma forma
imparcial, fornecendo o máximo de proteção, de uma forma técnica, científica e pautada na legislação. Priorizando a condição de ser em desenvolvimento, é muito importante que nós tenhamos em mente, ouvir uma criança de 3 anos é de uma forma, ouvir de uma criança de 14 anos é de outra, uma adolescente, mas em nenhuma delas nós estamos ouvindo mini adultos, nós estamos ouvindo seres em desenvolvimento. A diminuição dos danos da revitimização e garantindo a oportunidade do direito de fala. É mais do que um dever da criança, é um direito. Muito pelo contrário, ela tem o direito não só de falar, como também de permanecer em silêncio. Com a finalidade de produzir elementos probatórios com base na legislação vigente, realizá-lo exclusivamente por policiais devidamente capacitados, porque nós entendemos a necessidade de mais do que a revelação, mas a contextualização e a busca de elementos que materializem aquilo que está sendo colocado para a gente. E isso só pode acontecer com quem detém uma expertise investigativa. E é um instrumento auxiliar na elucidação e compreensão dos fatos em apuração. A minha colega que me sucederá, a doutora Patrícia, ela vai focar mais nesse aspecto. Então, o protocolo está aí colocado, são 8 fases, e os senhores receberam esse material, tanto o protocolo como o manual de uso, e podem dar uma olhada com mais cuidado em tudo que está ali tratado. É isso que nós tínhamos para falar, esperamos que seja de grande valia para vocês, que realmente os auxiliem em todo esse trabalho de proteção, esse trabalho valoroso que os senhores prestam, com auxílio do Instituto SEIB. Muito obrigada.